quem que é a responsabilidade da minha carreira, aí eu te digo, é 100% da pessoa. E precisa ser. Eu fico sempre utilizando dessas desculpas ou argumentos para minha carreira não ser bem sucedida, só que daqui a 20, 30, 40 anos, quem que eu vou culpar por causa disso? Eu acho que uma das poucas coisas que não vai mudar e que além da pluralidade que o Lu falou, que eu concordo muito, é o tal do carisma. Isso a inteligência artificial não tem. Porque egoísmo em sua origem nada mais é do que se colocar em primeiro lugar para o seu benefício e para o benefício das pessoas ao seu redor. Olá, tá começando mais um PlexiCast e a segunda temporada tá com tudo e vem ganhando força e muita conversa boa vem por aí, incluindo a de hoje, claro. Estou aqui com o escritor, palestrante e influenciador Luciano Santos. Seja muito bem-vindo, Luciano. Obrigado. E eu tenho o quê para esse episódio? Um reforço de peso. Prata da casa, galera. Nossa Larissa Sanches, diretora de marketing digital na Plexi. Lari, seja bem-vinda. Obrigada, Amanda. Bom, eu vou começar esse bate-papo aqui, né? A gente já tá aqui, ó, com o quê? Esse best-seller de carreira. Então, a minha pergunta é justamente sobre ele, Luciano. Eu quero, então, saber... Carreira é 100% responsabilidade do indivíduo ou a empresa tem um ponto de responsabilidade, alguns pontos também? Eu acho que eu já escutei essa pergunta alguma vez. E ela é muito interessante, porque a resposta depende muito da perspectiva que a gente coloca com relação a isso. Se você olha de uma maneira um pouco mais fria, a responsabilidade também é um pouco da empresa, é um pouco minha... De quem que é a responsabilidade? Talvez seja compartilhada. Mas eu prefiro olhar da maneira que mais importa para as pessoas, que é da maneira individual. Então, quando eu tenho a perspectiva do indivíduo, do trabalhador, de alguém que está lá, indo numa empresa, e eu preciso responder a pergunta de quem que é a responsabilidade da minha carreira, aí eu te digo, é 100% da pessoa. E precisa ser. Por quê? Vamos pegar um exemplo. As pessoas hoje, vamos pegar o mundo de tecnologia que é de onde eu nasci, onde eu me criei. As pessoas ficam em média 2 anos nas grandes empresas de tecnologia. Google, uma Meta, uma Oracle, uma Apple, uma Amazon e por aí vai. 2 anos. 2 anos é o tempo. No total. Tá. É o tempo médio dos funcionários naquelas empresas. Quanto tempo tem uma carreira? 30 anos? 40 anos? 50 anos? Não sei, a gente está indo para um futuro aí que a gente não sabe o que vai acontecer. Talvez 60 anos, talvez 70 anos. Então vamos pegar ali o tempo médio, 40 anos, mais ou menos. Como que eu vou colocar a responsabilidade na empresa de uma carreira de 40 anos num lugar que eu passei 1, 2, 3, talvez mais alguns anos? Isso não faz muito sentido. E quando a gente olha também as consequências de terceirizar a minha carreira, eu não consigo... vencer na vida ou ter sucesso, seja lá o que isso signifique para cada um de vocês, porque a minha empresa não me dá os recursos, o meu gestor não me ajuda, o RH também é sempre culpado de alguma coisa, o RH isso, aquilo. Então imagina só, eu fico sempre utilizando dessas desculpas ou argumentos para minha carreira não ser bem sucedida, só que daqui a 20, 30, 40 anos, quem que eu vou culpar por causa disso? Não faz muito sentido, né, quando a gente olha dessa forma. Então, o mais interessado pela nossa carreira somos nós mesmos. E a gente precisa ser 100% responsável pela nossa carreira. 100%. Eu não faço inglês porque o RH não me pagou um curso de inglês. E para conseguir o próximo emprego? O que esse RH vai ser impactado? E o que você vai ser impactado? Eu não faço um curso porque não tem recurso. Eu não consigo crescer porque não me deram aquele projeto. São muitos argumentos que a gente pode usar para isso, mas eles não fazem muito sentido na perspectiva de uma grande carreira. Luciano, quer dizer que a empresa, então, não tem nenhuma responsabilidade com relação a isso? Tem sim. Eu acho que a empresa precisa ser um lugar no qual a gente possa crescer, possa se desenvolver. A empresa tem sim que oferecer recurso para as pessoas, pagar um curso de inglês, criar uma atmosfera em que todo mundo possa se desenvolver de maneira profissional, tem sim que pensar no bem-estar das pessoas, dar bons benefícios. Eu acredito que as empresas têm que fazer isso. Mas se elas não fizerem, de quem que é a responsabilidade da carreira? Acho que eu já respondi. Isso aí. Polêmico, Não, mas né? é muito. Eu concordo super com tudo isso, porque eu acho que
se a pessoa não pegar as rédeas da carreira dela, traçar o que é o sucesso que ela tá... O que é o sucesso para ela, que é muito particular, e não for atrás, não vai ser a empresa que vai chegar de mão beijada e te dar a sua evolução. Então, é uma linha muito fina aí, mas diria que 80% tem que ficar dentro de cada um. A empresa tem que dar o básico, o fundamento, mas a pessoa tem que ir atrás e buscar. E eu imagino que uma das perguntas que também te façam muito, pensando, né, no nome do seu livro, que é Seja Egoísta com a Sua Carreira, é justamente como assim ser egoísta? Não tem uma conotação, porque quando a gente fala egoísmo, tem aquela conotação ruim, né? Você é egoísta? E aí eu queria que como que você responde para essas pessoas que perguntam para você, é sério que eu tenho que ser egoísta? Eu já recebi alguns hates por causa do nome do meu livro. Né? E já respondi muitas preocupações de empresas, por exemplo. Eu falo que o título do livro nada mais é do que uma grande provocação, nem mais nem menos. Né? Eu sempre gosto de explicar, né, de duas maneiras. A primeira maneira, eu falo que a gente é qualquer coisa com a nossa carreira, menos egoísta com ela. Imagina, vamos pensar naquelas balanças antigas de 2 braços. Né? Imagina que, de um lado, está tudo que interessa para nossa carreira. Conhecimento para saber gerenciá-la, ter bons mentores, ir atrás de uma boa formação, estar na vanguarda do que você faz, entender o que isso significa, tudo que é bom para sua carreira. E do outro lado, tudo que não é bom para sua carreira. Apatia, argumentos em que eu vou colocar a responsabilidade nas mãos dos outros, hábitos, comportamentos ruins que já não fazem mais parte do mundo de hoje. Eu falo que essa carreira ela é mais pesada para esse lado que não nos interessa, de jeito nenhum. Então eu vejo as pessoas sendo pouco protagonistas e com pouca vontade de parar e falar eu preciso conscientemente e proativamente gerenciar minha carreira, porque ela é importante para mim mais do que para qualquer outra pessoa ou empresa. Então esse é o primeiro argumento. E o segundo argumento, tem um livro muito interessante chamado A Virtude do Egoísmo, que é de uma autora que ela é russa, americana, e ela fala que a palavra egoísta mudou através dos tempos, que egoísmo em sua origem nada mais é do que se colocar em primeiro lugar para o seu benefício e para o benefício das pessoas ao seu redor. E ela tem até a ética do egoísmo, que é fazer isso sem ferir ninguém no processo. Então, além de ser uma grande provocação, o título do meu livro, eu sempre falo, pense nesse egoísmo virtuoso, em que você se coloca em primeiro lugar para o seu benefício e para o benefício das pessoas ao seu redor. Agora, só com a parte mais interessante, sabe quem ganha também quando isso acontece? Quem? As empresas. E por quê? Vou te falar por quê. Outro dia eu estava num outro podcast e a pessoa falou, a entrevistadora me falou, Luciano, mas como que eu concilio ser egoísta com a minha carreira e os interesses da empresa? E eu falei assim, olha, eu não consigo responder a sua pergunta. E eu não quero te ofender falando isso, mas a sua pergunta é uma pergunta falha. Por que ela é uma pergunta falha? Porque ela pressupõe que ao fazer um, eu não consigo fazer o outro. Agora, vou te fazer uma pergunta, Lari. Que empresa, que executivo que não quer um profissional que se coloca em primeiro lugar, que vai atrás de conhecimento, que entende a vanguarda da sua própria indústria, que está sempre indo atrás de boas práticas para trazer para a empresa, que está sempre futucando para ser melhor? Que empresa que não quer isso? Nenhuma. É o sonho de toda empresa ter um profissional assim. É o sonho de toda empresa. Então, eu sei que é contra-intuitivo você olhar o título do livro, Seja Egoísta com sua carreira, e falar, cara, como eu concilio isso com as empresas e com o mundo corporativo? Mas é justamente o contrário o pensamento que deveria existir. Se eu não for egoísta com a minha carreira, principalmente nesse mundo de hoje, que está mudando o tempo todo. Se eu não for atrás do que é interessante, do que eu preciso fazer, dos conhecimentos que eu preciso adquirir, das boas práticas, do que eu preciso trazer para a mesa, para a empresa que eu estou trabalhando, se eu não fizer isso, eu vou eventualmente me tornar irrelevante e a empresa vai trocar aquele profissional por um outro que faz. Então você percebe por que é uma pergunta falha e por que isso também beneficia as empresas? Sim, com toda certeza. Eu acho que a gente precisa se manter em movimento, né? E eu já vi muitos colegas, comentários assim, meu gestor não me desenvolve, meu gestor não faz isso. E aí, assim, você vai esperar sempre outra pessoa? E o que você faz também? E eu entendo que é uma balança, obviamente, é um dar e um receber, mas a gente precisa tomar as rédeas ali, né, da própria vida. E aí eu acho que isso vale para a carreira, obviamente. Eu tenho uma provocação para você, Larissa. Senhora. Trazendo esses pontos que o Luciano
trouxe sobre carreira e do ponto de vista de marketing digital, análise de comportamento. O que mudou nos últimos anos na forma como os profissionais enxergam trabalho e carreira? Eu acho que o primeiro ponto é que hoje o trabalho nos últimos anos, dos anos para cá, é muito mais digital. Antes você tinha que estar... E aí entra na questão de onde você faz seu trabalho. Há uns anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, há 20 anos atrás, ainda existia fax. Ainda existia... Tinha. O e-mail ainda estava começando, ainda não existia Era ICQ. Era aquele computador de tubo? Era o computador de grande. Então, assim, o digital mudou absurdamente. Mudou essa parte, o hardware da carreira. E que isso também influencia totalmente a velocidade das coisas, a agilidade com que as mudanças chegam. E mudou muito a questão de como você vai ser avaliado, porque há uns anos atrás, antes de ter toda essa tecnologia, as tarefas demoravam muito mais para serem entregues. Então, era ok um projeto demorar 2 anos e hoje em dia ele pode ser feito em 6 meses. Então, e o resto dos 2 anos? O que você vai fazer? Então, eu acho que, olhando desse lado da transformação digital mesmo das empresas, mudou bastante nesses 2 pontos, agilidade e forma com que é feito o trabalho. E, por outro lado, isso também reflete na insatisfação e na questão das pessoas sempre estarem buscando mudanças mais rápido. Porque antes, há uns anos atrás, era muito comum pessoas ficarem 10, 20, 30 anos na mesma empresa. Era o comportamento até esperado, padrão, né? Régua de sucesso. Hoje não. Se você ouve alguém que está... Estou falando de iniciativa privada, né? Que está na iniciativa privada numa empresa há 30 anos... A geração mais nova vai falar, putz, como é que essa pessoa consegue? Como é que ela não... Claro que não quer dizer que na mesma empresa você não pode evoluir, e as empresas também passam por transformações, mas eu acho que isso mudou absurdamente. As pessoas, a agilidade das coisas é muito diferente. E qual a sua visão sobre isso, Luciano? Totalmente. Né? Até uma coisa que eu discuti com a Lari, né, outro dia... não só o ritmo com que as coisas mudam hoje em dia, mas também muito uma incerteza do que vai acontecer daqui para frente. A gente até falou sobre isso, né? Tem aquele escritor, né, Yuval Harari, né, do Sapiens, né? Eu vi um desses cortes de Reels dele falando sobre como pela primeira vez na história da humanidade a gente não sabe como que vai ser o mercado de trabalho daqui a 10 anos. A gente não está falando daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 10 anos. Então, não é só a mudança acontecendo muito rápido, tudo foi digitalizado e agora está tudo mudando muito rápido, cada dia tem um cargo novo, cada dia tem um ângulo diferente, agora tem a chegada das novas tecnologias, inteligência artificial, que está mudando brutalmente todas as coisas, mas principalmente essa incerteza. Então, diante disso tudo, o que se faz? Diante da mudança rápida e da incerteza, como eu me posiciono? Né? Acho que essa é uma das dores que eu mais vejo hoje no meu consultório de mentoria. E assim, é difícil ninguém tem uma resposta muito exata para o que a gente tem que fazer. E aí o meu conselho para quem já está com esse incômodo, está passando por ele, está vivenciando ele, a gente tem visto aí, né, muitas emissões em massa que estão sendo atribuídas à chegada das novas tecnologias. Quem está passando por isso, eu tenho a tendência de sempre dar mais ou menos o mesmo conselho. Né? Eu falo que a gente não sabe qual vai ser esse futuro, que a gente está indo em direção dele, se é que ele existe, né? Porque o futuro nada mais é do que a representação do nosso presente de agora. Uma das coisas que eu aposto e que eu acho que sempre vão úteis para a gente tenha múltiplos interesses, seja uma pessoa plural, não fique só bitolado ou preso em uma trilha específica de conhecimento. Volte a ser um pouquinho mais como os humanos de antigamente, né, que faziam, que pintavam, tocavam, liam, escreviam, e aí também tinham as suas profissões. Uma das coisas que a gente sabe, uma das últimas coisas que provavelmente a tecnologia vai colocar ali, né, o seu focinho, e atrapalhar a humanidade, é essa capacidade da gente conectar as coisas, de pegar esse conhecimento plural e aplicar na prática com visões completamente únicas. Então, na falta de saber o que fazer, vamos fazer um pouquinho de tudo, porque
se não der certo, pelo menos o profissional vai tornar a gente um pouco melhor. E aí, pensando nesse futuro, né, que a gente não sabe como vai ser o futuro do trabalho daqui 10 anos, assim, é muito rápido, né? Amanhã, né? E aí, pensando nesse mercado de trabalho, e aí nessa ideia que as pessoas ainda têm de carreira tradicional, né? Então, ela faz sentido? Ou hoje em dia a gente vê que as carreiras estão mais não lineares? Totalmente, eu acho. Acho que vai ser uma continuidade do que a gente estava falando agora. Mesmo se a gente pegar a minha geração, né, ou a sua geração, Lari, mesmo se a gente olhar para essas gerações que começaram no mercado de trabalho há 20, 30 anos, quando a gente olha de uma perspectiva de planejamento, de ser um pouco mais linear, tem muita ilusão nisso também. Né? No meu próprio livro, eu vou lá e exploro um pouquinho disso. Né? Preciso planejar minha carreira para ter sucesso. Uma parte mínima das pessoas planejam sua carreira, acho que é 30%, e mesmo dessas pessoas que planejam suas carreiras, metade delas vão parar em lugares completamente diferentes do que tinham planejado. Então, planejar a carreira é importante. Vou deixar isso em aberto. Para algumas pessoas funciona muito bem, para a maioria esmagadora não, para mim não funcionou. Não sei para lá, e depois ela pode contar um pouquinho para a gente. Eu acho que para esse futuro que está emergindo, isso vai se tornar ainda mais emergencial. Eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de sentar o bumbum no lugar e falar assim, eu daqui a 10, 15 anos vou trabalhar com uma engenharia de software, né, que explodiu há 5 anos. Né, o desenvolvedor, que explodiu também há alguns anos. Olha só o que está acontecendo agora. Olha só o que está acontecendo agora. A AI desenvolve sozinha, né? Então... A gente tem aí as novas tecnologias, de novo, né, disruptando funções e cargos e crachás que há alguns anos se falava que não, você quer se aposentar com segurança, você faz isso, né, e 5 anos depois está completamente diferente. Então, eu não sou contra você falar, poxa, quero ser um arquiteto, quero ser um escritor, quero ser XYZ. Eu não sou contra, acho que é legal a gente ter mais ou menos uma direção que a gente gostaria de caminhar, mas precisa se deixar um pouco de espaço para reavaliar de tempos em tempos. Peraí, eu tô... Né? Vamos pegar esse próprio caso que eu expliquei agora. Poxa, eu quero ser um desenvolvedor, um engenheiro de software. Daqui a 2 anos, eu percebo que a gente tem aí agentes de inteligência artificial que fazem isso em 30 segundos. Será que é realmente esse o caminho que eu vou seguir? Será que vai ser possível seguir esse caminho? Se não existe mais esse caminho, que caminho existe? De novo, a gente volta para pluralidade. Se eu consigo vislumbrar ali 2, 3, 4 futuros possíveis em que eu poderia trabalhar, um deles eu sou engenheiro de software, outro eu vou plantar orgânicos, o outro eu vou ser um encanador, no outro eu vou ser um artista. Se eu consigo vislumbrar, é mais fácil da gente movimentar. Eu acho que as pessoas se pegam mais despreparadas e gera muito mais ansiedade, às vezes até desespero, né, quando elas acham que algo vai se concretizar, né, e de repente toda a regra do jogo é alterada e aquilo não vai mais existir. E a gente vai ver essa regra do jogo ser alterada cada vez mais e mais e mais rápido. Não, por exemplo, eu lembrei agora de um exemplo, estava conversando outro dia com uma pessoa que a filha está fazendo medicina. E ela falou que agora uma matéria na faculdade de medicina é social media, redes sociais. Porque em medicina. Quando que isso foi imaginado? Nunca, porque todo médico tem que ter uma presença nas redes sociais para o seu consultório. Então, assim, coisas que há uns anos atrás eram inimagináveis. Eu fico refletindo muito, por exemplo, eu tenho um filho de 11 e uma filha de 3. Quando a profissão deles, eu tenho certeza que ainda não existe. Ou que vai ser, ou se existe, ainda é incipiente. Então, assim, realmente é uma mudança muito grande. Então, a gente estava até brincando antes que eu acho que uma das poucas coisas que não vai mudar e que além da pluralidade que o Lu falou, que eu concordo muito, é o tal do carisma. E isso a inteligência artificial não tem. Então, esse tipo de coisa também não é... Ainda, é verdade. Já pensou, eles já soltam várias piadinhas, artificial, né? Carismática. Enfim, então eu acho que são coisas que... Carisma e relacionamento, nessa linha, né? Os relacionamentos humanos que ainda... Se bem que já tem gente casando com AI, né? Então, como complicado. assim? Casando com AI? Teve uma moça no Japão que casou com o namorado dela, que é uma AI. Eu não sei como esse é o mundo isso, que desculpa. vivemos. Coloca aquele emoji aqui assim, ó, confusa. Oi. Mas eu posso só fazer um comentário? Claro. Nisso que você falou, Lari, você está 100% certa. Tem um estudo sobre o futuro do trabalho que é feito pelo Fórum Econômico Mundial todos os anos. E ele sempre vislumbra uma janela de 5 anos. Então, o último estudo que saiu foi em março de 2025, não saiu desse ano ainda.
E ele, numa janela de 5 anos, até 2030, ele trouxe ali as 10 habilidades para o futuro do trabalho, né? Que era num estudo baseado com empresas reais, o que as empresas já estão pedindo e vão pedir no futuro próximo. E 80% dessas habilidades são socioemocionais. A gente está falando de saber trabalhar em equipe, curiosidade, influência, liderança de uma perspectiva de movimentar e não gerenciar pessoas necessariamente, curiosidade e por aí vai. Então isso a gente já sabe hoje em dia que faz diferença. E a gente ainda está preso, né, uma matriz, né, um tempo em que, para eu trabalhar, vou ensinar o quê? A parte técnica, e quase nunca se vê em nenhum lugar alguma coisa relacionada às habilidades emocionais. A gente teve um papo recentemente com a Head de Soluções e Talentos do LinkedIn e ela estava justamente falando sobre isso. Quando a gente pensa numa carreira muito linear ou que você vai ver uma vaga ali e aí vai ter o escopo. Eu quero isso para essa vaga. Não é sobre isso. As empresas estão buscando muito repertório, que é o lance da pluralidade e tudo mais. Então, eu quero saber como que a gente lida com várias pessoas diferentes no mesmo espaço para chegar numa solução inovadora. Totalmente. É quase a morte do especialista. Né? Assim, eu lembro olhando... E é verdade, assim, eu lembro, né, acho que todo mundo aqui vai conseguir lembrar de um exemplo parecido. Ou não, né? Eu sou mais velho do que vocês, provavelmente. Mas eu tenho 48 anos. Eu lembro de um dos meus primeiros empregos. Tinha uma figura no escritório que era uma figura abominável. Ele era mal educado, agressivo, desrespeitoso, sarcástico. E aí você pergunta, mas por que ele sobrevivia no escritório, no mundo corporativo? Não só sobrevivia, como se sobressaía naquele lugar. Mas por quê? Porque ele era o cara do Excel. Numa época em que o Excel é hoje o que a gente tem aí por inteligência artificial ou as novas tecnologias. Então ele é o cara que resolvia tudo, sabia fazer aquelas tabelas dinâmicas, sabia fazer tudo. Então ele tinha um conhecimento técnico que permitia com que ele fosse uma figura abominável no mundo do trabalho. Uma figura desrespeitosa. Assim, era péssimo trabalhar com ele, mas toda vez que eu precisava fazer alguma coisa, ele conseguia fazer aquilo em 10 minutos, que ia levar 7 horas para eu fazer. Então a gente quase que idolatrava aquela figura. E a gente está indo para um mundo hoje em que isso não vai mais existir. A gente sabe que o conhecimento de especialista está virando quase commodity, está virando como comprar água, como comprar luz, como comprar alguma coisa de consumo. Então não vai ter mais espaço, pelo menos é o que eu acredito muito que a gente está vendo, que apareceu no relatório do Fórum Econômico Mundial. A gente está indo para esse futuro em que esse tipo de comportamento não vai sobreviver. Então o que a gente quer? Pessoas que consigam trabalhar com outras pessoas. Pessoas que consigam se dar bem com outras pessoas. Pessoas que consigam desenvolver e aplicar um pouco mais do que a gente chama de humanidade no mundo do trabalho. E eu acho isso muito legal também. Eu vejo isso como uma grande oportunidade. Quando as reclamações que eu mais recebo é que falta humanidade no mundo corporativo, a gente está diante aí de uma enorme oportunidade de ser um pouco mais humano lá. Lari, você que está no mundo corporativo há alguns anos e que gerencia equipe, o que você observa hoje, assim, o que você busca quando você está atrás de um profissional e você observa dentro desse mundo corporativo? Eu já fui a pessoa que buscou muito só os hard skills e que tinha que tinha que ser muito especialista no veículo tal, na ferramenta XYZ. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu já mudei, acho que dos últimos 5 anos para cá, eu estou muito mais na linha do contrate o caráter e treine as habilidades. Eu olho os soft skills com muito mais peso do que as habilidades. Óbvio, eu não vou contratar um dentista para fazer marketing digital. Tem que ter o básico dos hard skills ali e tem que ter uma experiência alinhada. Mas se essa pessoa for igual como esse cara que você mencionou, souber tudo, for super técnico, mas não souber trabalhar em equipe, não for curioso, não tiver um bom... não for flexível e não tiver aberto a aprender e pensar diferente, para mim não dá, não vai sobreviver no time. E nem aqui, nem em outros lugares que eu já passei, são skills que realmente são extremamente valorizados. Aí, claro, se essa pessoa ainda for muito boa nos hard skills, ainda for super rápida para desenvolver, aprender novas tecnologias e melhorar processos e trazer resultados, aí é o combo ideal. Então, eu busco muito isso. E na gestão do dia a dia, eu tento também valorizar, garantir que todo mundo entenda os resultados que eles têm que trazer, em termos de número,
mas também deixar a pessoa mais livre para trabalhar de uma forma que ela não se sinta microgerenciada ou diminuída. Então, trabalhar a autoestima também do time é muito importante. Então, eu tento fazer esse balanço. E cada vez mais olhando os soft skills, porque os hards, com a AI, a gente consegue cada vez mais substituir, né? Facilitar a vida ali. E, Luciano, pensando nessa experiência do colaborador, né, que é um tema ainda forte dentro das empresas, o quanto cultura, aprendizado, benefícios influenciam nas decisões profissionais? Da perspectiva do profissional aceitar alguma oportunidade? De retenção, de aquisição. Eu gostei. Eu tô vendo cada vez mais isso hoje em dia. Assim, a recolocação não é a minha área de expertise, mas não tem como, né? Eu sou mentor de carreiras, então eu recebo todos os tipos de questões todos os dias. E uma das coisas que eu tenho observado já há um bom tempo é não só olhar para a oportunidade como aquela empresa, aquele salário, mas olhar para aquela oportunidade como aquela empresa, aquele salário, aquela cultura, aquele pacote de benefícios, qual que é ali o score daquela empresa com relação ao bem-estar do profissional. Tem quase uma questão ali social também envolvida, né, com algumas ferramentas que a gente tem hoje, Glassdoor, né, e por aí vai. Então se olha cada vez mais o todo, o ambiente como um todo, né, e não só ali o salário e a marca empregadora como era antigamente. E eu acredito que é natural. Né, eu acho que está muito em linha, inclusive, com o que a gente está falando aqui agora. Né, a gente não espera só que os profissionais enxerguem que não é só mais o técnico, né, que existe também ali toda uma outra gama de habilidades que a gente chama aí de, né, soft skills, socioemocionais, mas também que os profissionais olhem para as empresas e que existe também esse tipo de expansão, que se pense também não só no salário, né, e no nome empregador, mas que se pense também em outras coisas. Que se pense no benefício, que se pense no ambiente, que se pense nas pessoas, que se pense na formação do líder, sim, que a gente não falou até agora. Poxa, verdade. Que líder é... Assim, uma questão que tem sido levantada muito nas minhas sessões de mentoria para pessoas que querem mudar. Quem vai ser o meu líder que está lá? Essa pergunta Quem é essa pessoa? Essa pessoa vai ser inspiradora? Essa pessoa vai me fazer aprender? Luciano, achei ótimo você trazer a questão de liderança para o papo, porque é curioso que as pessoas hoje queiram saber quem serão os meus líderes. E aí, essa pergunta vem mais do público feminino ou masculino. E, bom, responde essa, depois eu faço a outra, para não ficarem duas perguntas juntas. Eu vou precisar só fazer uma explicação antes. Tá bom. Por que vem tanta questão de liderança? No livro, que tem esse título polêmico, mas se eu pudesse dar um outro título para ele, seria algo muito parecido com por que as pessoas são insatisfeitas ou sofrem nos seus trabalhos. Então, essa é um mergulho nessa questão, depois eu trago algumas soluções para amenizar isso. E quando a gente fala da insatisfação no trabalho, a gente tem duas grandes causas dessa insatisfação. A gente tem a causa real, e a causa real ela é a nossa falta de entendimento, informações, em saber gerenciar a nossa própria carreira, a falta de entendimento sobre a necessidade de protagonismo e a gente entender algumas coisas. Essa é a causa real. Mas tem uma causa percebida que é muito maior do que a real na mente dos profissionais, o gestor. No livro eu trago uma série de consultas e pesquisas, né, e uma delas fala que para as pessoas que são insatisfeitas, que é a maioria, isso mundialmente, né? Tem várias pesquisas sobre esse tema, mundialmente a maior parte das pessoas, independente da geografia, independente da indústria ou da maturidade, elas são insatisfeitas com seus trabalhos, geralmente é uma proporção de 2:1, né? Mais ou menos ali 60%, 65% das pessoas são insatisfeitas. E para essas pessoas insatisfeitas, quando elas olham para o mundo e falam, esse aqui é o culpado, adivinha? O gestor, o chefe, né? O líder. Então por isso que surge tanto a questão do líder nas conversas de carreira, nas conversas de liderança e por aí vai. É por esse motivo. Então as pessoas olham para o líder como essa pessoa que potencialmente pode causar essa insatisfação. E por isso a preocupação de quem vai ser meu líder. Vai ser uma pessoa que vai causar essa insatisfação ou que vai me ajudar a crescer com a minha carreira.
Agora, indo para a sua pergunta, de novo, repete. Masculino e feminino. Quem traz os questionamentos para você quando você está ali na mentoria? 80% as mulheres. Isso para mim é... Seu público, então, é um público feminino? Mas eu não acho que é só porque o público é um público feminino. Eu acho que tem um fenômeno muito interessante. Então, vamos lá. Vamos pegar aí as... Eu não sei quantas mentorias eu fiz hoje. Eu sei que dá umas 1.500 mais ou menos até hoje. Se eu pegar todas as mentorias que eu tive até hoje, quando as mulheres chegam para mim para falar sobre as carreiras, surge a questão do líder. É muito natural, pelo que eu acabei de explicar agora. Só que elas trazem essas conversas ali num momento mais precoce, quando as dúvidas começam a surgir, quando elas têm algum tipo de preocupação, querem desenvolver, querem mudar alguma situação. Então elas trazem nesse estágio, num estágio mais nascente. Os homens é quando já está tudo perdido. É quando eu já tô derrubado, braço quebrado, dente quebrado, eu me arrasto naquela sessão de mentoria e eu vou gritar, vou chorar, vou falar que nada mais está funcionando. Então eu sinto uma certa resistência, né, da figura masculina em conversar um pouco sobre suas carreiras. Eu acho que é sobre a vida, na verdade, né? Eu como homem agora aqui acho que é sobre a vida. Um pouco mais de resistência e uma abertura muito maior das mulheres para falar sobre isso. Por isso que tem essa proporção diferente. A gente vê isso acontecer em todos os aspectos. Isso pode ser algo positivo, como a gente está vendo agora. Então eu, né, mulher ou eu, homem, conversar sobre minha carreira e tentar achar soluções. Mas pode ter um outro lado também, né, que é a questão do homem, ao não perceber ou não querer falar sobre isso, ele acaba sendo um pouquinho mais ousado em algumas coisas, né? E eu falo, né, eu sempre lembro de um caso de uma leitora no Instagram, né, ela me procurou e falou: Luciano, poxa, queria te contar uma coisa, olha só, surgiu uma vaga aqui dentro da empresa que é perfeita para mim. Só que eu fui olhar lá o descritivo da vaga e eu não tenho nem 50% do escopo, né, então eu decidi não aplicar para aquela vaga. E aí eu tenho algumas regras, né, para usar as redes sociais para não enlouquecer totalmente. Nenhuma delas eu nunca respondo todo mundo por áudio. Nunca respondo por áudio, né, e respondo quando eu consigo para as pessoas. O dela eu quebrei esse protocolo. Você mesmo que responde. Eu mesmo que respondo. Luciano responde. @Luciano responde. Eu mesmo respondo. Ele mesmo. Só que eu quebrei o protocolo, mandei um áudio para ela e falei assim: olha, eu vou te falar por que você deveria aplicar para essa vaga. Se fosse um homem com 20% do escopo, já teria aplicado e provavelmente já aplicou para essa vaga. Tá assim, a não ser que você me vire e fale o seu gestor, a sua gestora não vai gostar, tem alguma outra coisa que eu não estou entendendo, você deveria aplicar assim. Não, minha gestora super apoia. Será? Aplica. Passou ali 1-2 semanas, ela volta no meu inbox lá do Instagram e fala: Luciano, você não vai acreditar, uma frase que eu já escutei muitas vezes na minha vida, você não vai acreditar, eu apliquei e passei para a vaga. Então, olha só, né, uma pessoa que já tinha desistido e era uma mulher. Então, eu vejo isso. E assim, eu não sou uma autoridade no assunto, mas tem um monte de pesquisa que mostra que isso realmente acontece, né? Os homens são um pouco mais ousados, as mulheres mais recatadas na hora de olhar para as oportunidades. Então, você vê que tem os dois lados. Mas voltando para a pergunta original, acho que por isso que a gente tem um pouco mais de mulheres que fazem esse tipo de pergunta. Eu acho que isso é legal. Legal. Bom, aqui no Plexicast a gente tem um quadro que chama De Dentro para Fora. É isso. E aí, eu quero saber de você um erro e um acerto que você teve numa decisão tomada na sua carreira e como que ele impactou decisões futuras. Eu falo que, no outro dia eu dei uma entrevista também, num outro podcast, né, a pessoa perguntou se eu tinha algum arrependimento profissional. Eu falei que não, veementemente. Não tenho nenhum arrependimento profissional. Só que depois, quando eu tava tomando banho, essas coisas voltam. É sempre assim. Essas coisas voltam, né? Principalmente quando você fala com certeza, essas coisas, eu tava tomando banho, essas coisas voltam assim, não, isso não é verdade. Eu tenho um arrependimento, sim. Eu tive um momento da minha carreira, mais pro final da minha carreira de executivo, faz um pouco menos... que a gente está em 2026, 24, junho, vai fazer 4 anos que eu saí do mundo corporativo, que eu comecei a fazer o que eu faço hoje, né? Hoje eu sou um educador corporativo, palestrante, etc. E no finalzinho, nos últimos anos da minha carreira, eu já sabia, eu não entendia, mas eu já sabia que eu não queria mais fazer aquilo. Né? Eu tinha feito, tive muito sucesso, né? Conquistei muitas coisas ali, mas já tinha alguma coisa ali internamente que me mostrava que não era o caminho que eu queria seguir. E eu tive uma oportunidade enorme de fazer uma migração para uma área que na época, por um pouquinho de receio, um pouquinho de medo, eu acabei não aproveitando, que eu acho que eu teria me divertido muito se eu tivesse feito aquilo. E hoje eu olho em retrospectiva e falo: por que você não fez isso antes? Talvez se eu tivesse feito isso antes, eu teria ficado um pouco mais de tempo no mundo corporativo. Mas eu aprendi muito com isso, porque hoje eu olho para essa oportunidade que eu deixei passar
me entendendo um pouco mais hoje como profissional, não deixo passar outras. Boa, foi Muito um erro bom. que serviu de acerto. Foi um erro. Isso aí. E o acerto agora, não erro, é um acerto. E o acerto, eu acho que a melhor coisa que eu fiz na minha carreira, e não me entendam mal, foi sair do mundo corporativo. Mas não por causa do mundo corporativo. Eu fui apaixonado pelo mundo corporativo, adoro o mundo corporativo, é um lugar que eu cresci, que eu conquistei coisas, que eu tive amigos, que eu entreguei projetos, que eu aprendi como nada na minha vida. Então o mundo corporativo para mim foi absolutamente incrível. Mas por que meu maior acerto foi ter saído do mundo corporativo? Porque mesmo as coisas que a gente gosta pra caramba, os lugares que a gente foi muito feliz, que a gente conquistou uma hora ou outra, vão mudar pra gente. Outro dia alguém me perguntou, poxa, Luciano, como que eu chego na felicidade no trabalho? Eu falei, você nunca vai chegar na felicidade do trabalho, porque ela não é um destino. E nunca vai ser. É isso. A felicidade no trabalho é um momento. Você vai criar num momento em que você vai ser feliz no trabalho. E eu criei esse momento que eu fui feliz no trabalho. E por que o maior acerto foi ter saído? Porque aquela felicidade estava migrando. Eu falo que ela é itinerante. Ela vai estar aqui hoje, amanhã ela vai estar lá do outro lado. E eu percebi isso na hora certa. Quando aquele momento deixou de ser legal para mim, quando aquilo já não era um lugar em que eu encontrava essa tal de felicidade ou satisfação no mundo corporativo, meu maior acerto foi mudar, porque encontrei ela lá do outro lado. Perfeito. E agora, hype ou realidade? Vamos lá. Hype ou realidade? A realidade. E se a gente não abrir o olho para essa realidade de todas as perspectivas, né, social, governamental, né, corporativa, isso pode ser um dos maiores erros que a gente cometeu como humanidade. É uma realidade que já está mordendo o calcanhar de muita gente e a gente precisa abrir o olho para isso. Escala 5x2, hype ou realidade? Absolutamente realidade. Deixa eu ver se eu entendi direito. A 5 favor por da escala 2. 5x2 Isso, contra a escala 6x1. Isso. Só pra gente deixar bem claro Isso aqui, mesmo. para depois não cortar, tirar de contexto. É. Eu sou absolutamente contra a escala 6x1. Ela não faz o menor sentido. Os argumentos para sustentá-la são frágeis. E acho que todo mundo sim merece ter um descanso de no mínimo 2 dias por semana para poder passar com a família, estudar, fazer o que quer que queira para sua alma e para sua pluralidade e não só para um trabalho. Perfeito. Benefícios flexíveis, hype ou realidade? Realidade, pelo amor de Deus, realidade. Que as pessoas comam onde elas quiserem, da maneira certa, que elas façam coisas que elas gostam, que elas possam olhar para aquele benefício e falar, isso aqui aplica para minha vida ou não. Então, 100% flexível. Trabalho híbrido, hype ou realidade? É uma realidade que está escapando pelos nossos dedos. Eu quero acreditar que isso tudo é uma grande histeria coletiva que a gente está vendo agora. Empresas que não existe nenhum sentido em forçar ali o presencial, estão fazendo isso acontecer. Eu acredito que o presencial é importante para algumas coisas. E eu acredito que em muitos momentos, né, o home office é a melhor opção. E eu acredito mais ainda que uma mistura dos dois é o melhor lugar. Então, para mim, é uma realidade que tá um pouco aí escorrendo pelos dedos, mas que eu tenho esperança que vai continuar a ser a realidade. People Analytics, hype ou realidade? Realidade, gente, pelo amor de Deus. A gente precisa aprender a olhar ali para as nossas pessoas, enxergar os padrões, analisar aqueles padrões e oferecer soluções. Com certeza absoluta, é realidade. Lari, e você também vai participar do quadro, Ai, tá? meu Deus. Vem aí. Achei que eu tinha me livrado desse. O que mais motiva um colaborador hoje? Dinheiro, propósito, experiência ou experiência no trabalho? Meu Deus. Benefícios, Pluxee. Multibenefícios, eu escolho o Pluxee. Não, brincadeira não. Muita verdade. Mas eu acho que é um mix de tudo. E se for avaliar, é o financeiro no fim das contas, né? As pessoas trabalham para ter dinheiro, sobreviver, manter famílias e estar num lugar que eles sejam felizes e estejam bem. Eu também quero que você responda, Luciano, essa. Não é só a Larissa que vai responder essa pergunta de 1 milhão. Das opções de novo. Vamos lá. O que mais motiva um colaborador hoje? Dinheiro, propósito ou experiência no trabalho? Eu vou com experiência no trabalho. Eu vou com experiência no trabalho. Sabe por quê? Porque, a não ser que a gente esteja falando também de comparações escandalosas, né? Quando o dinheiro não é suficiente, eu vou sempre pro dinheiro. Eu tenho ideias radicais sobre propósito que não vai dar tempo da gente falar nesse podcast.
Eu não acredito em propósito. Bom, vem aí o convite pro próximo, de frente com o Luciano. Eu falo que propósito pode ser só jornada, né? A gente está muito bem. E eu falo que nós somos seres sociais e a gente é atraído por ter boas experiências no trabalho. Eu falo que se a gente consegue criar um ambiente legal, com pessoas legais, um lugar que eu me desenvolvo e que me sinto bem, né? De novo, né? Se todo o resto suprir o mínimo, a gente vai sempre gravitar para lá. Perfeito. Luciano, foi um prazer ter esse papo contigo. Eu tenho certeza que quem assistiu gostou e tá compartilhando aí. Eu espero você pro próximo podcast pra gente falar sobre propósito, jornada. E eu sei que você tá lançando um novo livro. Então, assim, né? E os dois aqui envolvidos nessa mesa. Tem um spoiler? Pode contar? Pode eu quero um spoiler. Eu acho que o Plexicast merece um spoiler. Pode. O título não tá 100% definido ainda. Então pode Mas, falar. quer que eu fale? Fala. Não, na verdade, esse não é um projeto só meu. Né? Eu tive aí o privilégio de conseguir trazer 22 incríveis profissionais para fazer esse projeto comigo. A Lara, inclusive, é uma dessas profissionais, né, incríveis. E a ideia é que, né, nesse meu primeiro livro, eu trouxe muitas minhas percepções, a minha maneira de olhar para o mundo corporativo, as coisas que eu aprendi com as pessoas que trabalharam comigo, da minha própria carreira. Né? E eu acho que uma parte que faltou no meu livro é pluralizar um pouco essa perspectiva. Né? Então, o que eu quero trazer agora, o que a gente quer trazer agora como grupo, são outras visões, outras ferramentas, outras boas práticas de outros profissionais que também tiveram ali uma carreira, a gente não vai chamar de sucesso, mas uma carreira de se orgulhar. Né? E a gente quer tentar trazer isso para mais pessoas, quem sabe ajudar também na trajetória de outros. O que você está trazendo, animada Lari, demais da sua carreira? Ai, animada demais com esse... Não podemos dar muito spoiler, mas estou super animada com esse projeto. Agradecer o Lu de novo pelo convite. A gente ainda não sabe o nome, mas vai ser muito nessa linha. E fora que é um time que, quando eu vi os nomes, eu falei, uau, vai ser muito bom. Quero esse livro já, nem que fosse só como leitora. E aí eu vou trazer um pouco da minha jornada, de como eu consegui chegar num momento que eu consigo balancear mais a vida pessoal com o trabalho e garantir que eu tô atrás dessa tal felicidade no trabalho, mas não como um ponto de chegada, mas no dia a dia. Então eu vou trazer um pouco disso, mas não é um livro de autoajuda, é um livro de prática, um livro que o leitor vai sair com guia de como evoluir na própria carreira e não terceirizar sua carreira. Então, estou super animada. Vem aí. Vem aí, galera, o próximo best-seller. Bom, muito obrigada, Luciano, muito obrigada, Lari. O Plexicast fica por aqui e é isso, gente. Gostou? Compartilha, assina o canal, segue a gente nas redes e até o próximo. Luciano, e para encerrar, assim, de vez, eu quero um autógrafo seu, por favor, pro Plexicast. Nossa. Arrasou!